Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. No Evangelho de hoje, Jesus explica aos seus discípulos o gesto surpreendente que ele realizou para eles durante a última ceia, o lava-pés. Um gesto impressionante e desafiador, que fala de amor e serviço. A propósito desse texto do Evangelho de João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, vemos o que Jesus diz: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. É claro que Jesus não está chamando seus discípulos de servos ou escravos. Não faria sentido depois de terem lavado os pés, um sinal claro de fraternidade e igualdade radical. Com esta frase, ele quer expressar que o discípulo não pode se separar do exemplo do seu mestre. É, portanto, um convite profundo para que os discípulos sigam o exemplo dele, isto é, para que sigam o exemplo de Jesus. De fato, pouco antes, ele lhes havia dito explicitamente: vós deveis lavar os pés uns dos outros. Perguntas-te: segues o exemplo desse Jesus que serve e se entrega? Ou apenas daquele Deus distante que exigiria apenas um pouco de oração e que mal transforma a tua vida? Em segundo lugar, é bonito ver Jesus entoar esta bem-aventurança. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes, isto é, bem-aventurados. No Sermão da Montanha, Jesus clamou: bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Agora o Senhor diz: bem-aventurados sois vós se fizerdes isto. Ou seja, bem-aventurados sois vós que lavais os pés dos vossos irmãos, que se põem a serviço. Pedro teve dificuldade em entender isso, por isso resistiu fortemente a que Jesus lhe lavasse os pés. E o próprio Judas, que, como diz Jesus, repartiu o seu pão, acaba por traí-lo, porque não quer aceitar um filho de Deus, um Messias, que passe a vida a servir. Uma pessoa tão simples e míope teria ficado muito mais convencida se fosse um Messias forte, um político, um imperador. Mas Jesus não se deixa tentar, insiste sempre. A alegria, daí a palavra bem-aventurados, a verdadeira felicidade não está no domínio, não está nesse tipo de poder, nesse domínio sobre os outros, mas sim em servir, algo que trará alegria permanente ao teu coração, que te fará encontrar-te verdadeiramente a ti mesmo. Experimente. Quanto mais tu te doares e quanto mais tu servir, mais realizado e completo tu te sentirás. É a lei do amor, é a lei de Deus. E esta dupla verdade, a lei do amor e a lei de Deus, aparece velada nesta frase de Jesus:
Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, isto é, a sua entrega, a sua paixão e morte, que é uma expressão extrema de seu amor. A fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. E este eu sou, já dissemos, eu sou, isto é, eu sou Deus. Disto se conclui, é claro, que Deus é amor que serve até a morte, até o fim. Medite. Tu vais se deixar seduzir pelo prestígio, pela fama e pelo domínio? Ou, ao contrário, vais se deixar guiar por esta lei de Deus, por essa lei do amor? Em terceiro lugar, Jesus termina com algumas palavras desafiadoras. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe esses seus servos está, na verdade, recebendo a ele. Ou seja, quando tu lavas os pés dos teus irmãos, quando tu te entregas e serves pela fé, é o próprio Jesus que está servindo através de ti. E, mais ainda, é o próprio Deus que está agindo em ti. Uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo um presente imenso. Portanto, todas as palavras de Jesus, sua mensagem, não são apenas palavras bonitas, sabedoria para serem lidas ou admiradas, mas são palavras para serem cumpridas, palavras que transformam, que comprometem, que te lança ao serviço e à missão. Sem, é claro, deixar de lado a Eucaristia ou a oração, pode-se ousar a dizer: o verdadeiro culto cristão é serviço, amor, dedicação, porque é isso que verdadeiramente agrada a Deus. Que façamos o que Ele faz, que sejamos como Ele. Qual é a tua imagem de Deus? Um Deus que exerce domínio ou um Deus que comunica vida e amor, cujo verdadeiro poder é o serviço? Que este Evangelho te guie pelo caminho da verdadeira fé que serve e ama. Que tua família, tua comunidade e teus amigos reconheçam que tu és um seguidor de Jesus porque és servo de todos. Não te esqueças disso. Seguidor, servo. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.